Por que fazer medicina no Einstein? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para que você atinja sua aprovação em medicina em menos de um ano, certo? Então, vamos conversar aqui. E aí vem a primeira pergunta. Débora, por que você está falando sobre o Einstein? Na verdade, gente, essa pergunta, por que fazer medicina no Einstein? Eu vou trazer aqui alguns motivos, né? Vou trazer aqui alguns benefícios. Claro que para alguns, sem nenhuma novidade, muita gente já escolheu fazer medicina no Einstein, já sabe, inclusive, de muita coisa que eu vou falar aqui, mas eu acho que eu tenho algo a agregar para você para fazer essa escolha. E eu trouxe esse vídeo aqui porque chega muitas vezes a mesma pergunta para mim, Débora, Einstein ou Santa Casa? Einstein ou ABC? Tem alunos que passam em vestibulares de faculdades públicas, tipo FAMEMA, Unesp, inclusive, e passam também no Einstein e ficam nessa dúvida. Einstein ou Unesp? Einstein ou FAMEMA? Então, eu trouxe aqui algumas características para você que tem essa dúvida, para você que vai começar a se preparar para esse vestibular, para você colocar isso na balança na hora de decidir. Tem alguns alunos que eu sei que não preciso falar nada sobre o Einstein, porque o nome já fala por si só, mas eu acredito que é um vídeo que vai agregar. Então, esse vídeo aqui é para quem já decidiu o que é Einstein, para se inteirar um pouco mais sobre isso. É para quem tem dúvidas se é Einstein ou qualquer outra, ou aquele aluno que não sabe do Einstein ainda. Então, a ideia aqui é sanar as dúvidas. E é claro que pode aparecer dúvidas depois, né, do que eu estou falando aqui, e eu vou sugerir para você o seguinte: se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre esse vestibular, então o que você vai fazer? Você vai deixar aqui nos comentários do vídeo e vai ser um prazer enorme vir aqui te responder. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender. Eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro, com relação à faculdade, ao curso de medicina dessa faculdade, e depois sobre o vestibular. Por quê? Porque eu posso escolher essa faculdade se eu passar. Igual tem alunos que falam, eu não sei se eu quero. Se não passou, você não tem poder de escolha. Então, antes de escolher, você precisa ser aprovado. Então, eu vou falar sobre o curso, sobre a faculdade e vou falar sobre o vestibular, porque não tem como escolher sem ser aprovado. Que é o nosso foco aqui, é fazer com que você garanta a sua aprovação e aí sim você tenha poder de escolha. Tudo bem? Então vamos lá. Peguei aqui alguns tópicos sobre o Einstein, que o nome da faculdade, infelizmente ou felizmente, já fala muito sobre ela. Nós estamos falando sobre a Faculdade Israelita Albert Einstein. Então, nós estamos falando de um nome de qualidade. Então, é indiscutível a qualidade do curso dessa faculdade. É uma faculdade de muita qualidade que tem particularidades, tem uma característica um pouco diferente de uma outra faculdade mais tradicional, como a Santa Casa. Mas se você é um aluno que está procurando o quê? Um curso moderno, uma faculdade moderna, é o Einstein que é para você. Então, ninguém nunca chegou para mim, pelo menos, essa pergunta. Débora, a faculdade é boa? Gente, não tem essa pergunta, né? Porque é indiscutível que é uma excelente faculdade. Agora, o que faz dela ser excelente? Isso que é bacana a gente comentar aqui. Corpo docente. Nós temos ali os professores dessa faculdade, eu não vou dizer que são os mais preparados, os mais bem gabaritados, mas se não são estão entre os melhores. O corpo docente dessa faculdade é um corpo docente extremamente preparado, extremamente... É um grupo de extrema qualidade. Então, é indiscutível a qualidade do corpo docente dessa faculdade. Então, se você quer se formar, se você quer aprender com os melhores, essa faculdade é uma faculdade para você. Significa que vai ser fácil? Não, né, gente? Não é fácil, mas significa que você vai sair dali aprendendo com os professores, que são médicos, muitos são médicos que atuam, inclusive, mas bem renomados. Então, isso vai pesar muito
para você no seu currículo, na sua vida, certo? Você ter contato com médicos, como os médicos que são professores nessa faculdade, vai trazer uma riqueza de detalhes, vai trazer uma riqueza de conteúdo para você que é impossível mensurar. Então, o corpo docente da faculdade, ele fala muito, muito sobre o curso. Então, é indiscutível que dentro dessa faculdade você vai ter ali a melhor opção. Estrutura. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a faculdade do Einstein, mas se você não teve, é possível, tá? Você consegue lá conhecer a faculdade. Então, é indiscutível a estrutura que essa faculdade possui. E o que é muito legal, tá? Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que a estrutura da faculdade ela está ligada à estrutura do hospital do Albert Einstein, que é um outro grande diferencial. Então, você tem contato com o hospital, você, logo no começo, depois de um tempo de estudar na faculdade, você consegue ter vínculo com o hospital, você acompanha de perto, é uma preocupação que muitos alunos têm. Tem hospital próprio? Como que funciona o curso? Gente, fazendo faculdade no Einstein, você vai ter contato direto com o hospital Einstein. Então, assim, é indiscutível a qualidade da sua formação e ver ali casos reais, acompanhar, você pode acompanhar médicos. Então, assim, é até difícil, né, falar um pouco ali sobre as qualidades, porque elas falam por si só. Então, é indiscutível. Uma coisa bacana aqui, que é bem bacana, eu falei da integração, o incentivo à pesquisa e inovação, isso é uma característica da faculdade, para quem tem esse perfil que gosta de pesquisa, né? Tem médicos que gostam, tem outros que não, mas se você tem essa aptidão, lá você vai encontrar incentivo para isso. É indiscutível falar sobre qualidade no mercado de trabalho. Uma coisa interessante que vocês precisam saber é o seguinte: a vida do médico, quando você entra na faculdade de medicina, você tem que ter duas preocupações. Muita gente fala, eu vou entrar na primeira que eu passar e eu vou. Cuidado. Por que cuidado, Débora? Porque, olha só, você precisa fazer uma residência, certo? Se você está numa faculdade como Einstein, por exemplo, você não vai ser recusado em nenhuma faculdade. Vai passar pelo processo de seleção e tal, mas pelo nome da faculdade, você já é até bem visto, você já é, entre aspas, aceito pela sua faculdade. Dependendo da faculdade que você se formar, você tem ali alguns bloqueios, tem alguns impedimentos. Isso é importante você saber. Existem algumas faculdades que não aceitam graduados de algumas faculdades. Então, assim, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas é importante você ter essa preocupação. Então, quando eu for fazer a minha residência, é muito importante onde eu me formei também. Então, a gente fala, não, o mais importante é a residência. Só que dependendo de onde você quer fazer a residência, se você já fez a graduação em uma faculdade, que aquela faculdade onde você pretende fazer residência não aceita, aí, infelizmente, você vai ter a frustração de ter que fazer em outro lugar. Então, é sim importante o nome da faculdade que você está fazendo. Ah, Débora, mas a nota de corte é muito alta, é muito difícil passar. Nós vamos falar sobre isso. Mas é importante porque sua vida é para sempre, ok? É a sua formação, é quem você vai se tornar, quem você está se formando. Então, é importante levar tudo isso em consideração. Então, indiscutivelmente, o Einstein é uma excelente opção. É verdade. Outra coisa, o Einstein ele conseguiu nota máxima no MEC, pelo corpo docente, pela estrutura, pelo currículo. Então, ele tem nota 5. Débora, mas ainda não tem a nota do ENAD, né? Que é aquela nota que avalia os alunos. Essa prova, essa avaliação vai acontecer agora, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas acontece no final de 2023, nós vamos ter notícias. Mas, gente, tudo indica que o Einstein será muito bem avaliado, os alunos serão muito bem avaliados. Por quê? Se não fosse assim, seria contraditório. Se a gente tem ali uma ótima estrutura, um ótimo corpo docente, se são os alunos que estão envolvidos com aquilo, eles interagem com a faculdade, tem toda essa cultura dentro da faculdade, obviamente estão bem formados e vão se dar bem. E existe uma expectativa bem grande, inclusive, com relação a essa avaliação, uma expectativa que ela seja uma das melhores, inclusive
melhores, que a nota, né, dessa avaliação seja melhor do que algumas faculdades públicas renomadas. Então, a expectativa é bem alta aí para essa avaliação. Então, se você tinha dúvida, só não vá para o Einstein se você tem um sonho de se formar em uma outra faculdade, ou se não, eu passei na pública, eu quero fazer a pública, eu não quero custear isso, aí ok. Mas se você está em dúvida entre uma e outra, ou se você tinha dúvida com relação à qualidade do curso, eu acredito que deu para sanar. E se tem alguma dúvida que eu não falei aqui, porque às vezes aparecem algumas dúvidas que a gente não pensou, né? Deixa nos comentários que eu venho te responder. Agora nós vamos falar sobre o outro lado da questão, porque olha só, não é só gostar da faculdade ir lá e fazer a matrícula, antes fosse. Nesse ano de 2023, nós tivemos mais de 7.600 inscritos que fizeram o vestibular do Einstein para 540 convocados e 120 vagas. Então, nós estamos falando de um volume de 7.600 pessoas que tentaram entrar nessa faculdade. Então, não é só ir lá e fazer a matrícula. Eu preciso passar por um processo de seleção. Agora é o seguinte, Débora, e aí? Porque agora é que o negócio fica feio, né? Nós estamos falando de 7.600 candidatos que fizeram, fora aqueles que não fizeram, ou foram desclassificados e tal. 7.600 pessoas efetivamente fizeram e tiveram resultado desse vestibular. Como que eu garanto a minha vaga, né, entre os 120 que vão ser chamados, ou os 540 que serão convocados ali para a mini entrevista, se eu tenho um volume de 7.600 inscritos? E agora eu vou te falar uma boa notícia, tá? Vou te dar aí uma boa notícia. Eu garanto para todos os alunos que querem Einstein que é possível passar no Einstein em menos de um ano. Então, nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de 2023. Então, se o seu sonho, se o seu desejo é passar em medicina no Einstein em 2024, eu te garanto que é possível você começar estudando agora, do zero, e passar no final de 2024. Provavelmente, o vestibular do Einstein, ele deve acontecer em novembro, né? Dia 2 de novembro, 3 de novembro, geralmente dia 2 de novembro. Então, olha só, estou no finalzinho de 2023. Débora, se eu começar a estudar do zero agora, eu consigo, em novembro, garantir a minha aprovação no Einstein, em novembro de 2024? Garanto para você que sim. Ô, louco, meu! Débora, mas eu estou no ensino médio. Eu também consigo? Consegue. Direto do terceiro ano, sem a menor dúvida. É até muito mais fácil para você. Débora, eu estou no cursinho há 2, 3 anos e não consegui até hoje. Você está me falando que é possível? Te garanto. Não só estou falando, eu garanto que sim. É possível. Débora, eu estou há 5 anos, 10 anos sem estudar. Se eu começar do zero, você está me falando que garante que eu consigo aprovação em 2024, em novembro? Sim, é isso que eu estou te falando. Só que é óbvio que você vai ter que ter um plano de ação para isso. Não é só sentar, estudar aleatório ou esperar chegar dia 2 de novembro. Precisa ter um plano, ok? E eu vou mostrar para vocês esse plano aqui agora nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que o vestibular do Albert Einstein, quem prepara é a Banca Vunesp. Você sabia disso? É a primeira coisa que você precisa saber. Tá, Débora, mas que diferença que faz? Total diferença. Por quê? Se eu souber quem faz a prova, eu preciso aprender sobre essa prova. Não basta eu aprender matemática, física, química, biologia, eu tenho que aprender também sobre a prova. Muitos dos alunos, dos 7.600 candidatos que prestaram esse vestibular, eles sabiam muita coisa sobre conteúdo. O que eles não sabiam? Eles não sabiam sobre a prova. E essa é a sacada, este é o diferencial de quem entrou na lista dos 540 convocados e de quem não entrou, certo? Então, é muito importante você sacar essa. Peraí, a Banca Vunesp faz a prova, eu preciso entender como funciona. Vou explicar para você aqui. A Banca Vunesp é uma empresa, ela prepara 40 vestibulares de medicina por ano e o Einstein é uma delas, ok? Só que os vestibulares, eles são diferentes. Então, só para você ter uma noção, a Vunesp prepara Einstein, mas também prepara Santa Casa, ABC, FMJ, Unesp. Débora, então são todas iguais? Com certeza não. Cada prova é uma prova, cada prova tem sua característica. É que o nosso foco aqui é Einstein, por isso estou falando dele para você. Então,
Então, olha só, a prova do Einstein é um vestibular com 3 provas. Eu tenho uma prova objetiva de 50 questões, eu tenho uma prova dissertativa de 5 questões e tenho uma redação. Eu preciso entender isso. Tá, Débora, isso eu sei. Tá, mas como que eu priorizo? Por onde eu começo? O que que eu priorizo? O que vale mais? O que vale menos? O que que eu tenho que estudar? Sabendo que é a banca VUNESP, você precisa ter um plano de ação para passar. Então, eu sei que eu tenho 3 avaliações. Olha só, gente. 50 questões objetivas do Einstein valem 50 pontos. 5 questões dissertativas valem 30 pontos. O que que a faculdade está me falando? Que as questões dissertativas têm um peso mais significativo. Ela vale mais. Por quê? 5 questões valem 30 pontos. 50 questões valem 50 pontos. Peraí, então se eu resolvo, se eu garanto, se eu gabarito 5 questões, eu quase que atinjo 50 pontos que valem 50 questões. Então, então, Débora, eu faço só dissertativa? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero te mostrar é que a prova dissertativa é um diferencial dos aprovados. E que se você ignorar esse fato, você não vai passar. É isso. Então, beleza, eu tenho que priorizar as questões dissertativas e a redação. Aí a grande sacada, eu sempre falo aqui no canal, no Instagram, nos meus conteúdos, que eu preciso de 3 pilares para garantir minha aprovação em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. Débora, quais são esses 3 pilares? Vamos focar nesses 3 pilares aqui para o Einstein. Primeiro pilar, conteúdo base da prova. Eu preciso saber quais são os conteúdos base que é certeza que estarão na minha prova do Einstein. Conteúdo de matemática, de física, de química, de geografia, de biologia, de gramática. Eu tenho que saber. Débora, é possível prever? Sem a menor sombra de dúvida, sim, é possível prever. Então, isso a gente chama de conteúdo base, que é o nosso coração da prova. Eu tenho que saber quais são e eu tenho que dominar. Conforme eu já havia dito antes, eu estou gravando esse vídeo no final de 2023. A prova vai acontecer em novembro de 2024, provavelmente. E a gente consegue prever esse conteúdo. Se você errar conteúdo base no final de 2024, você não merece passar. Porque eu estou te avisando que é possível prever um ano antes. Um ano antes, eu estou te falando que é possível prever esse conteúdo. Então, você tem que arrasar nesse conteúdo. Você tem que estudar esse conteúdo, tem que entender como funciona, como cai a linguagem, fazer diversos exercícios, fazer simulado, tudo para você garantir essas questões. Este conteúdo você não pode errar. Se você é um aluno que vai passar, se é um aluno que decidiu que vai passar, este conteúdo você não pode errar. Tudo bem? Esse é o primeiro pilar. E é o primeiro pilar que precisa ser executado para os alunos que vão passar. Tem muitos alunos que começam a estudar aleatório, estudam um pouco de tudo, estuda edital, faz prova antiga, tudo jogado. Gente, o aluno que estuda um pouquinho de tudo, aluno que estuda edital, aluno que já estuda prova anterior, ele não vai passar. E você provavelmente conhece um monte de gente que faz isso e que não passou. Ou talvez você fez isso e não passou. Entende? Então, primeiro pilar, garanta o conteúdo base, que é possível prever, ok? Garanti, dominei, consigo fazer, chegou a questão, eu mato ela tranquilamente, ok. Segundo pilar, a Banca VUNESP tem subbancas. Tem a Banca VUNESP que prepara a prova do Einstein, tem a Banca VUNESP que prepara a prova da Santa Casa, tem a Banca VUNESP que prepara a prova da Unesp, certo? Então, existem ali as subbancas. Dentro dessa banca grande, desse macro, existem ali os grupos que preparam esses vestibulares. E de acordo com o critério da faculdade, o que a faculdade procura, qual que é o perfil, a prova é elaborada. E existem alguns conteúdos que eles são preparados de forma proposital para selecionar um perfil de candidato. A gente chama isso de conteúdo específico, segundo o pilar. Existem alguns conteúdos, alguns formatos de conteúdo que são específicos da prova do Einstein. Então, se for cair, vai cair desse jeito, porque eu quero detectar se o candidato tem determinadas habilidades. Então, eu quero que o candidato que vai entrar nessa faculdade
tenha determinadas habilidades. Então, tem conteúdos específicos que vão selecionar ou tentar, da melhor maneira possível, selecionar esse perfil. Então, segundo pilar, conteúdo específico. Débora, é o mesmo conteúdo específico todo ano? Não. Existe um leque, uma quantidade de conteúdos que são específicos do Einstein. Tem como prever qual deles vai cair em cada ano? Não. Então, o que tem que ser feito? Esse leque de conteúdo específico nós temos que dominar. Por quê? Independente de qual será cobrado naquele ano, eu domino. Ok? Só que por que isso é importante? Porque, olha só, existe o conteúdo específico da Santa Casa, que é diferente do Einstein. Tem coisas que são comuns, mas boa parte diferente. Tem conteúdo específico da Unesp, só que, sem sombra de dúvidas, o conteúdo específico da Unesp é muito diferente do Einstein. Então, eu não preciso estudar conteúdos específicos da Unesp se eu vou fazer a prova do Einstein, entende? Então, por que esse segundo pilar é tão importante? Porque eu filtro, eu tiro o que não me interessa, garanto só o que me interessa e trabalho em cima disso, ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Primeiro pilar, conteúdo base da prova. Segundo pilar, conteúdo específico. Então, a gente filtra só o que é da minha prova e faço isso. Treino, executo, faço exercícios simulados em cima disso. Débora, mas eu vou fazer 2 provas. Aí você precisa fazer o quê? Conteúdo específico das 2. Eu estou focando aqui no Einstein porque o nosso objetivo é falar sobre essa prova. Tudo bem? Débora, e o terceiro pilar? A aprovação é um tripé. Eu preciso colocar essas 3 peças alinhadas para que a gente tenha aprovação. Se eu tirar uma delas, eu não vou passar. É importante eu entender. Então, se eu tirar conteúdo específico, eu não vou passar. Se eu tirar conteúdo básico, impossível. Se eu tirar esse terceiro, impossível. Qual que é esse terceiro pé aqui do meu tripé? Critério de correção das provas dissertativas e redação. Critério. Porque olha só, o que muita gente acredita é que, não, eu sei a matéria, eu respondi o que estava perguntando, então eu atingi a nota máxima. Para quem já prestou vestibular do Einstein, sabe que não é assim que funciona. Não funciona. Do Einstein, da Unesp e todas as outras, existem critérios de correção do que é aceito, do que não é aceito, do que pode, do que não pode. E depende de uma série de coisas. Depende da âncora da questão, depende do comando da questão, depende da intenção da questão, como eu ancorei aquilo. Então, olha só, é muito comum e até gostaria que você compartilhasse aqui comigo, se já aconteceu com você, ou se você conhece alguém que já passou por esse processo. Que a pessoa fez a prova, ela conferiu o gabarito, o resultado dela deu igual, porém, na hora que saiu a nota, ao invés de atingir a nota 6 na questão dissertativa, ela acertou 4,5. Já aconteceu? Poxa, mas eu pego meu espelho e a resposta é a mesma. Tem critério de correção aí. Então, você provavelmente perdeu 1,5 ponto dentro do critério. Débora, mas nós estamos falando de 1,5 ponto. É 1,5 ponto no Einstein nós estamos falando. E esse 1,5 ponto, ele é mais do que suficiente para você ficar fora. Agora, imagina o seguinte, vamos supor que você domina a matéria para gabaritar, só que você não conhece critério. Então, ao invés de atingir a nota 30, que é a soma, né, das 5 questões, porque cada questão vale 6 pontos, 6 vezes 5, 30 pontos. Só que se você perder 1,5 ponto em cada questão, você vai tirar muitos... Olha só, Débora, eu só perdi 1,5 ponto por conta do critério. Perde 1,5 ponto em 5 questões. Para onde vai a sua nota? Então, aquele aluno que conhece critério de correção, ele está muito na sua frente. Muito. Porque é só 1 ponto, só 2 pontinhos. Débora, tem meio ponto? Não, né? Não tem meio ponto no Einstein. Mas 1,5 ponto representa um valor muito significativo dentro da sua nota. E aí a gente consegue perceber, né? Uma outra oportunidade eu mostro para vocês, que a nota do primeiro aluno para o 540, que vai ser convocado ali para a minha entrevista, a nota faz pouca diferença. Da mesma forma, então olha só, se tem pouca diferença entre os primeiros 540, imagina assim, se 1,5 ponto não te coloca para fora. Então, critério de correção é um fator decisivo. Se você não conhecer, se você não souber,
você vai patinar anos e não vai conseguir essa aprovação. Então, olha só, é um tripé. Conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Dominei isso. Aí, primeiro que quando você domina isso, você está ali praticamente garantindo a sua aprovação. O que a gente precisa fazer? Treinar, simular provas, como a do Einstein, com a mesma linguagem, com a mesma âncora, com o mesmo comando, mesmo grau de complexidade, para você colocar tudo isso em prática, corrigir e lapidando esses detalhes que você precisa para atingir a sua nota. Então, olha só, são os 3 pilares. Então, é indiscutível que essa faculdade está entre as melhores do nosso país. Só que isso é bom, você, né, se você quer, isso é ótimo, estar entre as melhores, só que você precisa conquistar essa vaga. E como que eu faço para eu conquistar essa vaga? 3 pilares. É montar o tripé. Débora, é possível conquistar esses 3 pilares em menos de um ano? Sim. Direto do 3º ano, se você estiver no cursinho, se você estiver voltando agora, só que você precisa ter um estudo direcionado. Eu preciso saber qual o conteúdo base, só estudar aquilo. Quais são os conteúdos específicos, estudar aquilo. Entender critério de correção, para quando eu for fazer as minhas questões dissertativas, não ficar perdendo pontos extremamente importantes para mim, porque eu não coloquei de acordo com o critério que o corretor, que a banca exige que eu faça. Uma dica que é importante para vocês. Quando vocês querem conquistar a vaga em uma faculdade tão concorrida como essa, você precisa de uma dedicação exclusiva. Então, tem a gente que fala, vou estudar para uma prova e faço outra. Se não for uma prova muito concorrida, pode até dar certo. Mas quando a gente fala que a gente tem 7.600 inscritos que foram fazer a prova, gente, esses que foram, sempre tem aqueles que fazem inscrição e não vão por algum motivo, ou foram desclassificados, ok? São mais de 7.600 que tiveram ali um resultado. Quando a gente fala de uma prova nesse nível, nós estamos falando de excelência. O corretor ele tem que garimpar ali os melhores, tirar os melhores para a faculdade. Então, você precisa, sim, de uma dedicação exclusiva para aquela faculdade, ok? Então, isso é muito importante você entender. E quais são as expectativas? Que essa concorrência, ela aumente, obviamente. Você quer o melhor curso na melhor faculdade, você vai ter que pagar o preço de estudar para conseguir isso. Agora, a boa notícia é que é possível você fazer isso em menos de um ano. Você não precisa ficar 3, 4, 5 anos se preparando para isso. Não, desde que você consiga o tripé. Deu para entender isso, gente? Então, só te dei boas notícias nesse vídeo. Falei o quanto é bom e o quanto é importante estar numa boa faculdade, que é o caso do Einstein. Te falei que é possível passar em menos de um ano e daí te falei de quebra o que você tem que fazer, certo? Que é montar ali o seu tripé da aprovação. Combinado? Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida com relação a esse vestibular, a VUNESP, as provas ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários. Vai ser um prazer enorme ver seu comentário, ver a sua dúvida. Talvez a sua dúvida vai ser conteúdo ali de outro vídeo ou eu respondo diretamente ali para você. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.